vivendo um momento tenso do coronavírus e, ao mesmo tempo, muitas informações são disseminadas de uma forma até mais rápida do que o próprio vírus, com o agravante: informações falsas. Por isso, nós convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Clóvis Arnes da Cunha, para esclarecer aí o que é verdade, o que é mito, o que é exagero. Então a gente começa, Dr. Clóvis, justamente falando sobre essa recomendação do isolamento. Se trata de exagero, se trata de realmente uma necessidade? Qual é o panorama real disso tudo que a gente está vivendo? Perfeito. Essa nova pandemia, conhecida como a doença Covid-19, causada por esse novo coronavírus, é uma doença nova. Então nós estamos aprendendo a cada dia com os novos dados epidemiológicos e científicos que são publicados. Então, do ponto de vista prático, a principal medida para prevenir que essa doença se dissemine pelo Brasil é nós isolarmos os pacientes com a doença. Esse é fundamental. Se fosse para dizer, número 1 é todo paciente que tenha suspeita de Covid, nós já vamos falar daqui a pouco sobre isso, deve ficar em isolamento respiratório. Ou seja, não deve ir trabalhar, deve se afastar do seu convívio social e ficar em casa, longe até dos seus familiares, de preferência num quarto isolado, e se tiver que ter contato com esses familiares, usar máscara cirúrgica e ficar a 1 metro de distância naquele momento que ela não pode deixar de ter o convívio com os seus familiares por algum motivo. Agora a gente vê em grupos, né, de mães, de escolas, de trabalho, as pessoas falando: eu vou parar de trabalhar, eu não vou levar meu filho para a escola. Esse é um momento realmente de pensar, organizar a rotina da família e realmente deixar de levar os filhos por enquanto para a escola. Qual é o comportamento aí que vocês indicam nesse momento? Isso, então quando é o momento de parar as escolas e as universidades? E a resposta é: quando houver evidência da transmissão comunitária. O que quer dizer transmissão comunitária? É aquela em que o paciente que foi acometido pelo vírus, o paciente que tem essa nova doença chamada Covid-19, ele não sabe como que ele foi infectado. Até recentemente nós tínhamos no Brasil apenas casos que nós chamamos de importados, que eram pessoas que tinham ido para os Estados Unidos, tinham ido para a Europa, tinham ido para os Emirados Árabes, como é um dos casos aqui de Cianorte, no Paraná, e aí eles voltaram trazendo essa nova infecção. Aí a segunda fase da epidemia é quando você começa a ter o que a gente chama de transmissão local. Aquela pessoa doente transmitiu para o seu familiar. Aquela pessoa doente transmitiu para a sua pessoa do seu convívio social em casa. Então isso é transmissão local. E a transmissão comunitária é quando o vírus está circulando na comunidade, que você não sabe mais. Aquela pessoa que chegou no pronto atendimento com febre e tosse, ela não viajou, ela não teve contato com ninguém que ela soubesse que tem a Covid-19 e ela está com Covid. E nós já estamos com essa realidade aqui no São Paraná? Paulo e Rio de Janeiro sim, e no Paraná é muito dinâmico e os resultados dos exames devem sair ao longo da tarde de hoje ou amanhã. Por isso, uma das principais mensagens dessa nova doença é: temos que nos manter atualizados. O que eu estou falando hoje, que é para fechar ou não escola, pode valer para Curitiba, mas não valer para Londrina. Pode valer para Londrina e não valer para Palmas, no Tocantins. Por isso, nós temos que conhecer a realidade epidemiológica de cada cidade. Como era esperado, e nós colocamos isso no nosso informe semana passada da Sociedade Brasileira de Infectologia, São Paulo e Rio de Janeiro, por serem as duas cidades mais populosas do Brasil e também as que mais recebem viajantes, iriam ser as primeiras de transmissão comunitária. E isso se confirmou. E é provável que agora as capitais, principalmente as mais populosas, entrem também na mesma situação, de ter casos na comunidade em que você não consegue mais identificar quem foi o agente que transmitiu, o doente que transmitiu para aquela pessoa. O senhor falou agora em informação, né? Todo comportamento deve ser gerado por uma informação correta. Onde buscar essas informações oficiais? Isso. Eu gostaria de dizer que as fake news, as informações falsas, são um problema de saúde pública no Brasil. Nós temos uma pesquisa que mostrou que mais da metade dos brasileiros recebe uma notícia, nem checa a sua veracidade com ninguém e já manda para o seu grupo de WhatsApp, para o seu grupo familiar. Então, do ponto de vista prático, nós temos que ter instituições que realmente orientem a população. Então, são as secretarias de Estado, as secretarias municipais, o Ministério da Saúde, as sociedades médicas científicas, as sociedades de enfermagem, nutrição, fisioterapia. Então, temos que ter a ciência atrás da informação. Sempre o veículo oficial de informação. Sim, já tivemos situações que são aberrantes, né? Como uma delas que um químico orientava de usar vinagre em vez de usar álcool. Então isso, além de tudo, é uma irresponsabilidade social.
no momento como esse, você tem uma informação falsa, que pessoas podem começar a fazer isso, pode trazer sérias consequências para a sociedade. Pois é aí que eu quero entrar também, porque a gente tem recebido, né, informações aí até sobre como fabricar o álcool em gel na falta do álcool em gel nas farmácias. Isso. Uma receita é gelatina incolor para colocar no álcool líquido. Isso realmente é verdade? Há uma contaminação aí durante essa Com mistura? certeza há contaminação, não acredite nisso, é falso. Por outro lado, vale a pena lembrar que o álcool gel 70 é igualmente eficaz à água com sabão ou sabonete. Então, para a população que às vezes o álcool é mais caro, você usar água e sabonete, e cá entre nós, para faltar sabonete ou faltar sabão, pouco provável que isso vai acontecer na nossa sociedade, você está bem servido. Por outro lado, pessoas que trabalham no escritório, pessoas que nem você, que estão toda hora se movimentando, nem sempre tem uma pia com água e sabão ao teu dispor facilmente. Então é muito melhor você ter o teu álcool e qualquer situação que você tenha de contato com as pessoas, você higienizar as mãos. Por isso que até a gente prefere o termo higienizar as mãos, porque inclui lavagem das mãos com água e sabão ou sabonete ou álcool 70. Qualquer um dos dois é igualmente eficaz. Outra informação que tem circulado aí com muita frequência é o que vai matar o vírus em relação à alimentação. Chá quente, alimentos quentes, a temperatura, isso tudo também eu queria que o senhor explicasse, né, que não tem comprovação científica, como que está acontecendo isso? Nesse momento, não há nenhum tratamento eficaz para o vírus e não há nenhuma vacina disponível. As pesquisas estão em andamento. Eu diria que em breve, talvez 2, 3 meses, pelo menos em termos de tratamento, nós vamos ter novidade. Tem um antiviral chamado Remdesivir, que está em estudo já incluindo vários pacientes na Europa, nos Estados Unidos e na China também, que a gente deve ter resultados. Então, hoje, o que nós temos? O que a gente faz é tratamento sintomático, como é feito do resfriado, que a pessoa tem dor no corpo, mal-estar, ou se ela tem febre, você faz medicações para ela se sentir melhor. Então, é o chazinho quente, a sopinha da vozinha que ela nos ensinou no passado, um paracetamol se a dor for mais intensa, uma dipirona se a febre for mais alta. Mas não que isso são mate tratamento, o vírus, isso, né? Isso que eu ia comentar. São tratamentos que nós chamamos na medicina de sintomáticos, para avaliar o sintoma. Quem vai curar o vírus é o próprio organismo. E aí vem a outra parte importante. A grande maioria das pessoas vai ser curada pela própria imunidade. A letalidade desse vírus é em torno de 2,5% a 3%, o que significa que 97% vão curar. Agora, para a gente finalizar, Dr. Clóvis, qual o recado que o senhor dá para as pessoas nesse momento? A gente já falou de informações verdadeiras, onde buscar, mas tem mais algum recado em relação aos cuidados, tanto em casa, na rua, entre as pessoas, né, mais idosas? Qual o recado que o senhor dá para a população? Ótima pergunta. Então, a mensagem número 1. Quem tiver sintoma de infecção respiratória, fique em casa. As empresas vão ter que se adaptar a essa nova situação, vão ter que confiar no seu empregado, que diz, olha, eu amanheci com dor de garganta, com tosse, tive até febre à noite. Então, é uma situação nova, é uma pandemia que está causando um dano enorme na Itália, agora na Espanha, começando nos Estados Unidos. A gente não quer viver isso, até porque a nossa estrutura de saúde ela é mais precária que esses países. E nós, que somos um pouquinho mais velhos ou experientes, a gente viveu a epidemia do H1N1 em 2009, foi terrível. Nós tivemos aqui, em vários hospitais de Curitiba, todas as UTIs com leito ocupado pelo H1N1. Então, todas as medidas para prevenir são importantes. Mas eu diria, quais são as principais delas? Primeiro, quem tiver sintomas de resfriado ou gripe, ou seja, tosse, dor de garganta, febre, fique em casa. E se a febre passar de 24 horas, procure assistência médica. Pode ser uma pneumonia, pode ser um outro vírus. Ou seja, nós continuamos tendo pneumonia bacteriana. Nós continuamos tendo outros vírus circulando. Então, a mensagem mais importante é quem tiver sintoma respiratório, fique em casa. A outra situação, quando esse sintoma respiratório for sintomas leves, coriza, tosse, não vá no pronto atendimento. Consulte eletivamente com o seu clínico, com o seu médico, porque se você, por um resfriado, começar a ir no pronto-socorro, os casos mais graves não vão poder ser atendidos. O sistema de saúde vai ficar sobrecarregado. Então, esse é um recado também importante. Pessoalmente, água e sabão. Então, toda hora que você tem contato, né, com locais, em situações que você eventualmente esqueceu e cumprimentou uma pessoa, passa o álcool gel ou lava as mãos. Outra situação importante, vamos ter que parar, pelo menos temporariamente, de nos cumprimentar afetivamente como nós fazíamos e fazemos, principalmente na cultura latina, né? Abraçar, beijar, não. Temos que seguir que nem os hindus, de simplesmente mostrar
uma manifestação de respeito, de acolhimento, mas sem o contato. Por que sem o contato? Na hora que a pessoa tem o Covid-19, a principal forma dela transmitir é por gotículas aéreas, ela espirrando e tossindo perto de outras pessoas. Mas também tem outra forma, que é ela tossir e espirrar e o vírus fica na mão dela. E ao cumprimentar as pessoas, ao tocar em objetos que depois a pessoa vai tocar, também dá para transmitir o vírus. Então o vírus é de transmissão principalmente aérea, por gotículas aéreas, mas também por contato. Contato com secreção de pessoas que tossiram e espirraram em determinado ambiente. A questão do vaso sanitário, que também gera muita dúvida, né? O vaso sanitário também é um local que pode transmitir? Então, nós revisamos até, pode ser encontrado nas fezes o vírus, mas tendo aquela higiene normal, né? De evacuar no vaso sanitário, e a não ser que a pessoa tenha diarreia, aí sim, né? Uma higienização adequada com álcool 70 ali no vaso sanitário, isso, ou que vai no banheiro público, esses cuidados também são importantes. Mas eu diria que o principal é a gotícula aérea. Então é a gente afastar do convívio social as pessoas que tiverem sintomas de resfriado ou gripe. Então não é pânico, né, Dr. Clóvis? É o bem coletivo, né? Essa contribuição que a gente deve dar a todos que estão à nossa volta para parar essa pandemia. Isso, pelo contrário, né? Não é pânico, mas tem outro lado, tem que ser prudência e ação. E o dado mais importante que eu queria comentar com você é a gente conseguir definir, a nível agora de saúde pública, de cada estado, de cada município, se o vírus está circulando na comunidade. Assim como aconteceu em São Paulo e no Rio de Janeiro, é provável que nos próximos dias, várias cidades do Brasil demonstrem que o vírus está circulando na comunidade. E se isso acontecer, essas medidas mais drásticas de fechar a escola, fechar a faculdade, talvez fechar bares, né, fechar restaurantes, só deixar o essencial aberto, como são os supermercados, para comprar comida, as farmácias, talvez tenha que ser tomado. Então tudo vai depender como essa pandemia vai acontecer aqui no Brasil. E pode ser, já que o Brasil é continental, que tenha diferença nas cidades. Sim. As cidades aqui do sul e sudeste, talvez, até por serem mais populosas, tenham uma situação de epidemia de transmissão comunitária. E alguma cidade lá para o norte e o nordeste, principalmente no interior, talvez não. Então é importante que o agente público, né, secretarias de Estado e municipais de saúde possam orientar se o vírus está circulando na comunidade ou não. E para isso nós precisamos do exame, que é o exame que é feito para identificar as pessoas que têm essa nova doença chamada de Covid-19. Dr. Clóvis, muito obrigada pelas suas informações, por ter aceito o nosso convite aqui para o canal Viva Mais, e em breve a gente dá mais informações também sobre o coronavírus. Nós vamos atualizar com todas as informações verdadeiras, né? Que é isso que a gente precisa agora. Obrigado, e vamos treinar um novo cumprimento sem dar as mãos e sem dar abraços e beijos, mas fica o nosso sempre acolhimento e transmitir paz e segurança para as pessoas. Isso mesmo.